Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Neste vídeo de hoje a gente vai estudar um pouco uma biblioteca que é muito interessante para análise de dados em geral, muito utilizada no Python para quem está estudando ciência de dados, que é a biblioteca Pandas. Vamos ter dentro da playlist análise de dados com Python, nós teremos uma série de vídeos agora usando essa biblioteca. Nesse primeiro a gente vai dar o foco em como a gente carregar dados externos a partir de planilhas, de arquivos CSV, de outras formas de conexão, sempre buscando um dado externo para você fazer análise no Python. O foco normalmente do uso do Pandas está muito no trabalho da ciência de dados e da análise de dados, como eu comentei, mas você pode utilizar para qualquer situação, qualquer tipo de programa que você está desenvolvendo em Python, que você precisa manipular arquivos, receber o conteúdo dos arquivos, você pode utilizar também o Pandas, que ele faz um tratamento muito interessante, tem uma simplificação na forma de uso em relação a outras ferramentas das bibliotecas padrão do Python. Então fica aí até o final do vídeo. Dá uma olhada também na sequência que vai vir, provavelmente daqui a uma semana, um novo vídeo falando um pouquinho da manipulação, da análise do dado que a gente carregou com essas técnicas que vamos aprender hoje. Então vamos aqui para o nosso vídeo, né? Eu estou aqui na tela inicial da ferramenta Anaconda. Já em alguns vídeos dessa playlist eu venho utilizando aqui a IDE Spider, que é uma IDE que vem instalada junto com o pacote de ciência de dados Anaconda. Pacote não no sentido de pacote ou bibliotecas do Python, mas eu acho que é a melhor forma que eu sempre me refiro à Anaconda, porque o Anaconda não é uma IDE, né? Ela é, na verdade, um conjunto de ferramentas para análise de dados e ciência de dados, que tem IDEs, tem formas de você gerenciar ambientes virtuais, você consegue usar o Python e outras ferramentas a partir desse menu de navegação do Anaconda. E para a parte de análise de dados eu gosto muito de trabalhar ou com o Spider ou com o Notebook. E esses exemplos dessa playlist especificamente está sempre aqui com o Spider. Eu vou depois gravar um vídeo mais detalhado sobre a instalação do Anaconda, as ferramentas que tem aqui dentro, mas vou deixar no link da descrição desse vídeo como fazer a instalação, o link direto lá para a instalação oficial do Anaconda Navigator. O que a gente vai fazer hoje funciona em outras IDEs, mas é interessante você ter uma IDE com a interface parecida com o que a gente vai ter aqui no Spider, para você conseguir trabalhar com dados e fazendo a análise das variáveis à medida que o seu trabalho avança. Por isso que eu estou usando o Anaconda, e dentro do Anaconda a IDE Spider, que é essa aqui, que vocês inclusive já devem ter visto em vídeos anteriores, por exemplo, na playlist lá de análise de dados, mesmos vídeos lá que ensinam como você fazer o trabalho do SQL integrado com o Python. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição e também um card aí para você acessar diretamente. Mas vamos aqui então, sem mais delongas, sem mais enrolação. A gente vai trabalhar, como eu comentei, com uma biblioteca chamada Pandas. Essa é uma biblioteca que ela é bem interessante para análise de dados. E aí, normalmente, você tem um padrão de importação do Pandas pela comunidade Python, que é sempre importa ela colocando o alias, né, o apelido PD. Então, import pandas respd, a gente vai importar nossa biblioteca Pandas. Como a gente vai trabalhar com arquivos, e aí normalmente você pode precisar fazer alguma manipulação ali do diretório de trabalho, a gente importa também normalmente essa outra biblioteca aqui chamada OS. Então nós vamos rodar essas duas importações aqui. E aí essa biblioteca OS é uma biblioteca também interessante. Essa já é uma biblioteca padrão do Python e ela permite você fazer manipulações do sistema operacional, arquivos, variáveis de ambiente, diretório de trabalho. A gente vai usar aqui no nosso exemplo bem simples, só para configurar o diretório onde a gente vai trabalhar.
mas na documentação lá do Python tem muito mais coisa aqui que você pode usar com OS. Eu vou deixar também o link na descrição do vídeo dessa documentação. E aí, se tiver interesse em aprender um pouquinho mais sobre o uso do OS, outras situações que seriam interessantes, deixe um comentário que eu faço um vídeo especificamente sobre isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Dentro do OS, a gente vai chamar uma função chamada chdir, que seria o Change Directory, né, para mudar o diretório atual de trabalho. E vejam aqui o seguinte, essa função ela basicamente precisa como parâmetro o diretório onde eu quero trabalhar. E aí a gente vai rodá-la. Eu estou colocando aqui um diretório onde está o meu dado. Você vai, é claro, no seu exemplo aí prático, alterar para o diretório onde estão os seus arquivos que você quer fazer a leitura dentro do Python. Então vamos rodá-la. E aí eu vou fazer um comentário aqui sobre um detalhe. Ó. A gente rodou, acabou de rodar. Aqui no Spyder é interessante porque ele tem essas abas aqui que você consegue ver as variáveis que você já criou, os arquivos que você tem no seu diretório de trabalho e as figuras, plotagens que você já tenha feito. Então, na hora que eu rodei aqui esse comando, se você quiser, volta o vídeo e olha um pouquinho, você vai perceber que tinha outro conjunto de dados aqui, porque a gente estava em outro diretório de trabalho. Na hora que eu rodei, ele já atualizou automaticamente, eu consigo ver o que eu tenho aqui na minha pasta de trabalho atual. Então, esse é um dos motivos de eu gostar de trabalhar aqui com o Spyder, porque você vai realizando seus comandos, suas instruções, e aqui do lado você vai acompanhando, além do shell interativo aqui na parte de baixo, nessa parte superior você vai acompanhando as variáveis criadas e os diretórios, os arquivos e outros conteúdos que você vai gerando na sua análise. Um outro detalhe sobre o uso do chdir, como a gente está trabalhando, no meu caso aqui estou no Windows, para você passar um caminho, um path no Windows, você tem esse padrão aqui, né, normal, que todo mundo que usa o Windows está acostumado, que a gente usa essa barrinha aqui, mas essa barra ela tem um significado especial na maioria das linguagens de programação e no Python também, que é o que a gente chama de um caractere de escape. Se você tiver um código e aí se quiser saber um pouco mais, deixa um comentário aí que a gente pode gerar um vídeo sobre caracteres de escape, mas também se você fizer uma pesquisa no Google você vai ver bastante coisa sobre isso. Porém, qual é o problema? O caractere de escape normalmente é essa barra e mais o caractere. Por exemplo, se eu escrever isso aqui, fazer um exemplo bem simples aqui, print barra n, eu estou passando o caractere de escape de mudança de linha. Então, se eu fizer o seguinte aqui, Jânio Python, vamos ver o que acontece aqui no nosso shell interativo ao rodar essa linha. Vejam que ele apresentou a palavra Jânio numa linha e a palavra Python na outra linha, e não apresentou isso aqui, porque isso é exatamente o caractere de escape para mudança de linha. Então, se você passa um diretório dessa forma, o Python vai tentar interpretar aquelas barras e o caractere que vem logo na sequência como um caractere de escape e vai normalmente dar um erro. Então, tem um detalhe adicional nessa linha que é o seguinte: a gente está passando aqui o diretório e dependendo da IDE onde você está trabalhando, na verdade na maioria das IDEs, se você passar o caminho no formato do Windows normal aqui, ele vai te apresentar uma mensagem de erro. Para que isso não aconteça e você garanta que seu código vai funcionar independente da IDE onde você está, você coloca aqui na frente do caminho, do path aqui do seu diretório, você coloca um R. Esse R significa que o Python, ao invés de tentar ler os caracteres especiais, ele vai pegar aqui literalmente o que está aqui, que é o conteúdo bruto. Esse R é dessa palavrinha, né, em inglês, raw, que seria o bruto ali, o cru. Então ele vai pegar o conteúdo bruto da cadeia de caracteres que está aqui na nossa string e vai passar como sendo o parâmetro para mudança de diretório. Então vamos lá, na sequência a gente já está no diretório correto, agora a gente vai fazer aqui um trabalho que não é obrigatório, mas que eu gosto de fazer para deixar o meu código mais organizado, que é declarar uma variável aqui com o nome do arquivo que eu quero fazer a leitura. Então eu venho aqui
rodo. A gente aqui no explorador de variável agora pode ver que eu vou ter basicamente uma variável texto que tem ali o nome do meu arquivo. Se eu quiser trabalhar com vários arquivos, Jane, eu posso pegar toda a lista de arquivos do diretório e passar para uma lista, e aí ao invés de fazer como a gente vai fazer aqui, que é ler um arquivo separadamente, você poderia ler um conjunto completo usando o loop for. Ah, você tem dúvida sobre como fazer o loop for? Eu vou deixar o link também aí da nossa playlist básica, né, de fundamentos de Python, e da aula específica onde eu falei do loop for, e também da aula que eu falei sobre o loop while. Então você poderia usar um loop aqui, um for direto com uma lista de arquivos e fazer a repetição aqui da leitura de todo o conteúdo de uma pasta completa. Mas vamos para o mais simples, né, que é fazer a leitura de um arquivo individual. Então eu já tenho o diretório configurado, eu já tenho o meu arquivo definido, então eu vou simplesmente pegar aqui de forma bem simples. Vejam que isso aqui é um arquivo CSV, e no nosso código, o que a gente vai fazer aqui é carregar, vou criar uma variável aqui, chamar a nossa biblioteca pandas, e dentro da biblioteca pandas a função read CSV, ou seja, faço a leitura de um arquivo CSV. E aqui eu passo como argumento o meu arquivo CSV. Então vamos ver aqui, a gente vai rodar, e aqui já foi criada a nossa variável. Agora eu vou entrar aqui dentro dela para a gente perceber. Outra vantagem interessante de trabalhar com o Spyder, né? Você consegue ver aqui nessa visão tabular, né? Praticamente como se fosse uma planilha ali, a tua variável com os dados que você carregou. Então aqui de forma bem simples ele já carregou os nossos dados. Eu não preciso me preocupar, por exemplo, com tratamento de contexto que eu teria, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com Open, né, que você precisa abrir o arquivo, depois fechar o arquivo. Aqui com o Pandas ele já faz por trás todo o tratamento de contexto. Eu simplesmente passo o nome do arquivo, passo a função que eu quero usar para fazer a leitura do dado, e o dado já está aqui perfeitinho na minha mão. Então com isso aqui eu posso fazer qualquer tipo de tratamento, desde o objetivo principal desse vídeo, que é a análise de dados e dessa playlist, até outras funções, como eu carregar um arquivo do Excel para fazer um RPA e aí depois fazer leitura do conteúdo, e a partir dessa leitura eu realizar determinadas ações no meu robozinho lá. Então são opções que você pode fazer a partir desse momento que você interage com o arquivo. E continuando aqui então, eu tenho um arquivo e eu quero fazer uma análise mais básica, um sumário ali de dados estatísticos do meu conjunto de dados. Então eu tenho uma função, e aí é outra coisa interessante você trabalhar com o Pandas. Quando você trabalha com algum outro tipo de leitura de arquivo e você não está com esses dados numa variável do Pandas, você precisaria usar funções ou bibliotecas adicionais como NumPy, Statis e outras bibliotecas para você fazer uma análise estatística, fazer cálculos matemáticos em cima dos seus dados. Porém, na hora que você carrega esses dados, pelo simples fato de você ter feito isso usando o Pandas read CSV ou qualquer outra função que carrega os dados através do Pandas, você já tem embutido os métodos que equivalem às funções de boa parte das bibliotecas matemáticas e estatísticas. Então a primeira aqui, que é a Describe. A Describe ele vai fazer um sumário estatístico dos dados ali do seu conjunto. Então, rodando ele aqui, a gente vê desse lado aqui que ele vai fazer a contagem de cada uma das colunas que você tem no seu conjunto de dados, a média de cada uma daquelas colunas ou de cada um daqueles atributos, o desvio padrão, que é o standard aqui, o valor mínimo, o valor máximo, os quartis aqui, né, divididos pelos 25%, 50%, 75%. Então ele já te dá o somário de dados de forma bem simples, sem você precisar chamar uma outra biblioteca. Já está embutido aqui a partir do momento que você carregou o Pandas. Muita coisa do Pandas é feita inclusive de forma integrada com a biblioteca NumPy. E aí é interessante que você não tem apenas a facilidade nos comandos. Além da facilidade nos comandos, você tem também a velocidade na execução. Se você fizer um teste, pegar uma coluna de um conjunto de dados que você carregou com o Pandas,
e você fazer um cálculo em cima, mesmo que seja um conjunto de dados com milhares ou até milhões de linhas, e fazer uma conta, uma adição, uma soma, fazer um cálculo de colunas entre si, usando o Pandas. E se você fizer esse mesmo cálculo, o mesmo conjunto de dados, mas usando, por exemplo, uma estrutura de dados padrão do Python, como a lista, você vai perceber uma diferença gigantesca do tempo que se leva para quando você trabalha com lista e quando você trabalha com o Pandas, com praticamente todas as estruturas de dados que o Pandas traz. Uma outra coisa aqui que a gente pode fazer para essa análise mais inicial da exploração dos nossos dados é verificar os atributos que eu tenho. E para fazer isso, eu chamo aqui, já agora não é um método, como a gente estava aqui trabalhando com describe, então eu não preciso de abrir e fechar parênteses. Eu vou chamar um atributo do meu conjunto de dados, que é o atributo columns. Então, quando eu faço isso, vejam, ele gerou para a gente aqui a lista das colunas, dos atributos que eu tenho no meu data frame. E aí eu falei a primeira vez data frame, não confundam com o data frame do R, para quem já conhece R, mas é bem similar ao que você tem lá. A diferença é que no Pandas, como ele tem esse trabalho aí de otimização interna dos cálculos, ele é bem rápido, mais rápido do que a maioria das estruturas básicas que você tem dentro do Python, diferente lá no R, que você tem um data frame que normalmente é um pouco mais lento do que estruturas como lista, como matriz, que você tem lá dentro do R. Então vamos aqui, já puxamos aqui as nossas colunas, a gente já tem esses dados, e essas colunas elas são interessantes porque você pode carregar pedaços do teu dado, por exemplo, para fazer cálculos. Então vocês viram aqui que eu tenho uma série de cálculos com o describe. Eu posso usar o que a gente chama de notação de colchetes aqui dentro do nosso conjunto de dados. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o nosso zoom. Então eu estou aqui agora na linha 31. Eu chamei aqui o data, né, a nossa variável, o describe, e ele me fez o sumário estatístico do conjunto de dados completo. Agora, já que eu sei as colunas e eu quero ver só uma coluna, só uma variável, um atributo do meu conjunto de dados, eu posso simplesmente passo o nome da variável, abro e fecho colchetes, e dentro dos colchetes eu passo a variável que eu quero, ou o atributo que eu quero analisar. E aí eu vou usar novamente a nossa função describe, porque no próximo vídeo eu vou mostrar outras funções. Então, quem está vendo o vídeo aqui, fica de olho no canal, se inscreve e acompanha, porque na sequência eu vou publicar um outro vídeo em que eu faço outras análises dentro desse conjunto de dados. Mas pegando aqui então, rodei aqui o describe para essa variável, pegando apenas uma das colunas, usando a notação de colchetes, e o que a gente vai ter aqui são aqueles mesmos dados que a gente tinha ali em cima para o conjunto de dados completo, e quando é um conjunto grande você vai ter essas situações aqui, ó, esses 3 pontos no meio, significa que o describe não mostrou tudo, que há outras colunas que foram ocultas. Aqui na parte de baixo a gente vê os dados do resultado, então a gente percebe aqui que tem alguma diferença em relação ao total. Então eu posso olhar uma coluna específica que não apareceu ali no describe, ou quero, independente de ter aparecido ou não, quero fazer uma análise separada, você usa essa forma aqui, essa sintaxe. O nome da variável, abre e fecha colchetes, dentro o nome da coluna, o atributo, e por fora a notação de ponto com a função que eu quero utilizar. Nesse caso aqui a função describe para fazer o sumário estatístico daquela coluna, e aqui a gente tem aqueles mesmos dados, contagem, média, desvio padrão, mínimo, as divisões aqui dos quartis e o valor máximo e todos os dados aqui da nossa variável. Aqui uma outra coisa que você pode fazer, a partir do momento que o dado já está carregado, você pode querer checar, dar uma olhadinha ali se aquele conjunto de dados é aquele que você realmente queria carregar. Imagina que você está fazendo uma análise que você vai fazer passo a passo e você quer ter certeza que você está trabalhando com o dado correto antes de continuar a análise. Então você pode fazer aqui o uso de duas funções interessantes, 2 métodos também embarcados dentro de um data frame do Pandas, que é o head e o tail, ou seja, você vai ver a cabeça e a cauda dos dados. Então, rodando aqui, o primeiro, que é o head,
você vai ver aqui as primeiras linhas de dados do teu conjunto. Ele está aqui fazendo, quando eu puxo ele direto, ele vai trazer por padrão as primeiras 5 linhas. Se você quiser ver mais do que isso ou menos do que isso, você simplesmente dentro aqui dos parênteses, você coloca como parâmetro o tamanho da amostra, do pedaço aqui dos dados que você quer enxergar. Então vamos aqui rodar. Então eu alterei ali para 10, ele mostrou as 10 primeiras linhas. A lógica para o tail, ou a cauda, né, o final ali do conjunto de dados é a mesma. Se eu rodar direto, ele vai me trazer as 5 últimas linhas. Ah, eu não quero ver as 5, eu quero ver apenas a última linha. Então eu ponho lá o tail com o parâmetro 1. E aí ele me mostrou a última linha do meu conjunto de dados. Então isso aqui é interessante para você começar a explorar ali o seu conjunto de dados. Uma outra coisa que é bem importante para você trabalhar e que o Pandas facilita é você fazer filtros no conjunto de dados. Tem diversas formas, eu vou mostrar algumas nas playlists seguintes, mas aqui nessa nossa primeira, nos vídeos seguintes dessa mesma playlist, mas aqui a primeira coisa que a gente pode ver aqui é o seguinte: a gente tem duas funções que funcionam dentro de um data frame, que são as funções lock e iLock. O que isso aqui faz? Ele vai bloquear, vai fazer um lock, né? Ali, do lock aqui no inglês teria o casinho, mas ali o lock, né? A trava daquela parte dos dados do teu conjunto que você quer ver. Então quando eu faço aqui o data.lock, aí eu jogo aqui o 0, que é a primeira posição, então ele vai pegar do meu conjunto de dados, pegou a primeira linha e mostrou aqui todos os dados daquela primeira linha. É similar com o head, mas vejam que é um pouco diferente. O head ele vai direto sempre do começo. No lock eu posso colocar o número que eu quiser. Então, quis ver a primeira linha, ele foi lá e eu joguei o 0 e ele trouxe. Eu quero ver a 10ª linha do meu conjunto de dados. Então eu venho aqui, ou no caso do 10 aqui, a 11ª linha, né, já que ele começa com 0. Então aqui ele vai me mostrar da mesma forma. Então sempre aqui você pode bloquear por um índice. E vejam aqui que é o seguinte, eu poderia ter um índice textual. Por padrão, o Pandas ele carrega um índice ali com a ordem do teu conjunto de dados. Depois a gente vai aprender também a fazer o lock com índices textuais que você pode mudar. Mas vamos aqui então. O iLock ele é bem parecido, só que a diferença do iLock para o lock é que o lock ele aceita índices textuais, que a gente vai aprender nos próximos vídeos, mas o iLock ele trabalha apenas com índices inteiros, então vai ser sempre o índice numérico. Então se eu pegar o iLock 0 aqui, vejam o que vai acontecer. Ele vai ter o mesmo significado do lock 0, porque ele está pegando o meu índice. Eu posso fazer também aqui conjuntos ou pedaços ali, além de fazer como eu fiz com um índice diferente, pegar o 10, pegar o 2, qualquer número aqui, eu posso fazer análises separadas. Então vou pegar, por exemplo, o data.iLock 1000, 2 pontos, e deixo aqui em branco, e vejam o que vai acontecer. Ele pegou ali o nosso conjunto de dados do início até a 1000ª ocorrência. Ele vai pegar, do final até o final menos 1000, ou seja, as últimas 1000 ocorrências do nosso conjunto de dados aqui. Essa aqui vai para os erros de gravação, porque eu falei errado, perdoe, é isso mesmo. Ele vai pegar aqui, eu joguei 1000, 2 pontos. O que ele vai fazer é, a partir do índice 1000 até o final do nosso conjunto de dados aqui. Então ele tem até 2664, então ele pegou do 1000 até aquele finalzinho. Então isso pode servir para você, por exemplo, eu quero criar uma outra variável só com os dados do 1000 para frente, ou só com as 1000 primeiras ocorrências. Você consegue fazer isso de forma bem fácil
e rápida, independente do tamanho do conjunto de dados, você vai conseguir trabalhar isso aqui bem rápido quando você está trabalhando com pandas. Você consegue usar com essa notação de colchetes. E cuidado para não cometerem o mesmo erro ali que eu coloquei. Sempre aqui, o primeiro, óbvio, vai ser a primeira parte do teu range. O final seria a última parte. Então, se eu colocasse aqui um outro número, por exemplo, até 1500, ele pegaria do 1000 ao 1500. Quando eu deixo em branco, ele pega do 1000 até o final. E vamos fazer agora aqui o inverso. Data.iloc, 100. E agora vejam o que ele fez. Ele fez aqui o processo inverso. Ele pegou da centésima ocorrência, que é o índice 99, até o começo do nosso conjunto de dados. Então você conseguiu fazer a lógica ali de trás. Eu poderia também usar um outro número aqui, que ele faria também essa lógica que eu expliquei aqui em cima. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da aula. Como essa parte da carga de dados e alguns tratamentos iniciais é um pouco grande, e eu não queria fazer as coisas de qualquer modo para que realmente você consiga usar o vídeo para ir aprendendo e aprofundando aos poucos. Eu preferi fazer uma aula bem completa e quebrei ela em 2 pedaços. Então, agora foi publicada a primeira parte. Na semana que vem a gente publica a segunda parte dessa aula inicial de carga de dados, de tratamento inicial, de filtros, de criar variáveis diferentes a partir da primeira carga que você fez os dados, e inclusive de ver outras formas de carregar dados a partir do Excel, a partir de URLs, arquivos online. Então, acompanha a outra aula que vai ser bem interessante para você concluir essa parte do aprendizado. Aproveita os cards que estão aparecendo agora para fazer a inscrição no nosso canal, e aí facilita o processo de acompanhamento. Vê a própria playlist, que também vai estar com o card aqui no final para você ver os vídeos anteriores que tem, e inclusive com o passar do tempo e acompanhando as outras aulas que a gente vai fazer sobre o Pandas para análise de dados. Um abraço.